Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe uma técnica incrível no tricô. Esse acabamento, esse arremate em I-cord. E ele dá um acabamento totalmente diferenciado para qualquer projeto. Não é difícil de fazer, é um pouquinho demorado. Tem que ter um pouquinho mais de paciência, não é como um arremate normal. Ele exige, demanda um pouquinho mais de tempo, mas vale a pena. E se você quiser saber como eu faço essa técnica de arremate no I-cord, é só me acompanhar nesse vídeo. Para concluir o meu arremate, eu vou precisar de uma agulha de tapeçaria só para fazer a finalização, para criar o último pontinho. Vou precisar de uma tesoura e eu vou usar uma outra agulha para concluir o arremate. Aqui eu estou trabalhando com um cabo, uma circunferência muito pequena, então para facilitar eu vou utilizar um outro cabo, uma outra agulha. Mas se você estiver fazendo com um cabo maior, não é necessário, é um arremate normal. Só que aqui eu tô com uma circunferência muito pequenininha mesmo. Como a montagem, o arremate em I-cord é um pouquinho demorado, é um pouco trabalhoso, mas vale a pena. Eu vou começar fazendo esses 3 pontinhos, os 3 primeiros pontos da agulha. Eu vou fazer em meia. Agora, eu vou devolver os 3 pontinhos. Só para vocês entenderem, aqui eu fiz só uma amostra e eu iniciei com a montagem em I-cord e essa montagem está num outro vídeo que eu vou deixar na descrição desse. Eu trabalhei algumas carreiras, algumas voltas em meia, só para crescer um pouquinho o trabalho. Até agora eu teci em meia, ok? Depois que eu voltei os pontinhos para minha agulha, os 3 pontinhos, eu vou fazer os 2 primeiros em meia. Ó, o fio do novelo, ele tá lá atrás, ele vai passar pelos 3 pontinhos, e isso vai formar tipo como se fosse um tubinho, que é o mesmo da montagem, ó. Ele fica em relevo, ele fica mais grossinho. Ele fecha, no caso, né? Vou fazer esses 2 pontos. E esse último, eu vou passar para essa agulha da direita, só que eu não faço, eu passo esse virando o ponto, torcendo o ponto, e passo o próximo, torcendo o ponto. Eu devolvo os 2 para a agulha e faço os 2 juntos, arremato, pegando pela alcinha de trás. Devolvo 1, devolvo 2, devolvo 3 para agulha. Faço o primeiro em meia. Faço o segundo em meia. E o terceiro eu vou virar, passo para agulha virando, passo para agulha da direita virando e faço a mesma coisa com o próximo ponto que não foi trabalhado. Volto esses 2 para agulha. Virei os 2 e vou fazer os 2 junto, pegando pela alcinha de trás. Devolvo os 3 pontinhos para agulha. E repito o processo. Faço o primeiro em meia. Faço o segundo em meia. O terceiro eu tiro para a agulha da direita, virando. Vou virar o ponto. E faço a mesma coisa com o próximo ponto da agulha. Devolvo os 2 e faço os 2 juntos em meia, pela alcinha de trás. Devolvo os 3 pontinhos para a agulha. Faço o primeiro em meia. Faço o segundo em meia, o terceiro eu passo para a agulha da direita só virando. E faço a mesma coisa com o próximo ponto da agulha. Devolvo os 2 viradinhos
e faço um só, arremato um pela alcinha de trás. E eu vou fazer com toda a volta, com todos os pontos, até sobrar 3 pontinhos na minha agulha. Vou fazer mais uma vez junto com vocês. Então, eu tô com os 3 pontinhos na agulha, eu vou devolver os 3 pontos para minha agulha da esquerda. E o fio, ó, ele vai estar aqui, no terceiro pontinho, ó. Eu vou puxar o fio para cá, ele vai passar pelos pontos, ó. E aí, eu vou fazer o primeiro. Vou fazer o segundo. E o terceiro eu não faço, eu só passo pelo ponto, viro ele, vou torcer ele, passando ele para minha agulha da direita. E faço a mesma coisa com o ponto que está na agulha. Peguei os dois, devolvi esses dois. E agora, pela alcinha de trás, eu vou fazer os dois juntos. E vai formando a cordinha. Vou fazer até sobrar 3 pontinhos na minha agulha e eu retorno para fazer a finalização. E na finalização, a gente vai construir o detalhezinho final, esse último pontinho, para ficar o mais parecido possível, para dar aquele disfarce perfeito. Terminei todo o meu arremate e deixei sobrar os 3 últimos pontinhos. E o efeito do arremate em I-cord fica incrível. Eu prefiro o arremate do que a montagem. E para finalizar, eu vou fazer com bastante calma, porque essa é a parte mais complicada, mais chatinha do processo. Então, a primeira coisa é cortar um pedacinho do fio, deixar uns 15 centímetros para depois fazer um acabamento bonito. Então, eu vou cortar meu fio. E vou colocar o meu fio numa agulha de tapeçaria. Agora, a gente vai unir esses 3 pontinhos que sobraram na agulha com esses 3 pontinhos aqui, ó. Esse pontinho e esse pontinho. Esse está mais em pé, esse está um pouquinho deitado e esse aqui, ele está de lado. Então, você tem que identificar esses 3 pontinhos. Primeiro passo é introduzir a minha agulha de tapeçaria de trás do trabalho para frente, no meio entre o primeiro e o segundo pontinho, nesse vãozinho aqui, ó. Depois de passar por detrás do ponto e chegar com o meu fio para frente, eu vou passar a minha agulha de tapeçaria no primeiro pontinho da agulha. E eu já posso derrubar esse pontinho, um só. Agora, com o meu fio pra frente do trabalho, eu vou vir aqui no pontinho deitado, ó. Tem um pontinho de pé, vou vir nesse pontinho deitado e vou passar a minha agulha de tapeçaria no ponto. Fica bem apertadinho, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Próximo passo é vir nessa alcinha sozinha, ó, nessa aqui, de baixo pra cima. Só ajeita pro teu fio ficar aqui por trás, ó. O meu passou pra frente, tem que ser aqui atrás. Dá uma ajeitadinha. Agora, a gente vai derrubar mais um pontinho da agulha de tricô. Então, eu coloco o meu fio atrás do trabalho e venho no próximo pontinho. Introduzo a minha agulha de tapeçaria da direita em sentido esquerda. Já posso tirar esse pontinho da agulha.
Agora, eu vou vir nesse pontinho deitadinho, ó, que está depois do meu fio, aqui, só que eu venho nessa carreirinha acima. Aqui, ó, passo pelo ponto, pelas duas alcinhas do ponto. O meu fio é bem apertado. Aqui. No próximo passo, eu venho nessa alcinha aqui, ó, que está atrás do meu fio do novelo, nessa alcinha aqui. Agora, a gente vai derrubar esse último pontinho da agulha. Eu venho com a minha agulha de tapeçaria da direita para a esquerda, introduzo como eu fiz nos outros. E já posso tirar a minha agulha. Agora, eu viro o meu trabalho e venho nesse primeiro pontinho aqui, ó. Identifico o primeiro pontinho. Agora, eu venho nessa alcinha, ó, que tá do ladinho do ponto que eu entrei anteriormente. E agora, é só esconder esse fio atrás do trabalho. Aí, você vai passando por alguns pontinhos. E o acabamento fica assim, quase que imperceptível. E o arremate, ele fica muito mais acentuado que a montagem. E esse foi o vídeo de hoje. E eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês usem muito essa técnica para fazer peças incríveis. E antes de encerrar o vídeo, vou pedir para você deixar o teu like. O teu like colabora muito com o crescimento do canal. Se você deixar o teu like, se você compartilhar, se você comentar, nem que seja um emoji, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e ele entrega para muito mais pessoas. E ele entregando para mais pessoas, o canal fica mais visível, o canal cresce e me motiva a trazer muitos projetos para vocês. Obrigada por me acompanhar até esse momento, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.